E aí, pessoal, vou tentar aqui, certo, nessa continuação aqui da parte das doenças coronarianas, certo, a doença arterial coronariana, eu vou falar um pouco dessa alteração de instabilidade da coronária, certo, que é quando aquela placa de ateroma que eu citei lá no vídeo de angina estável, certo, ela acaba rompendo, digamos, certo, sofrendo uma lesão na sua superfície que eu me refiro é dentro do vaso, certo? Você pode ver aí. Ela acaba rompendo e acaba associando aí fatores de coagulação, fatores de plaquetas, certo? Enfim, né? Os fatores pró-inflamatórios e acaba obstruindo esse vaso posteriormente e causando, evoluindo um quadro, certo? Da parte clínica de angina instável e te dando aí um avanço dos critérios para infarto agudo do miocárdio com supra de ST, tá? Então nesse vídeo eu vou tentar, de certa forma, te explicar a diferença entre angina instável e infarto agudo do miocárdio com supra de ST, certo? Vou tentar te explicar como você vai pensar no infarto agudo do miocárdio, certo? E como você vai conduzir esse paciente, tá certo? A primeira instância, eu te peço logo que você curta aí, que você compartilhe com os teus amigos esses vídeos, se eles te ajudam, tá certo? Você pode ver aqui que vai ter a playlist da parte de cardiologia, tem de nefrologia, tem da parte hematológica, certo? Tem todos os vídeos aqui que pode te ajudar aí na tua carreira acadêmica, na tua carreira de provas, beleza? Mas, sem muita conversa, certo? Vamos iniciar aqui falando sobre a parte de angina instável. E nada mais, para você utilizar, a gente vai sempre preconizar, a gente vai sempre utilizar essa quebra de palavras. E eu vou frisar nisso porque é importante. Se você pega a definição de angina, um processo anginoso é um processo de dor, é um processo de desconforto, que a gente direciona aqui essa localização para a zona precordial, a zona mais conhecida de peito, tá certo? Principalmente do lado esquerdo, né? Então o paciente vai ter angina. Lembra lá que angina no espanhol, você aí que é revalidando, certo? Pode ser confundida até mesmo com um quadro de amigdalite, né? No português e no espanhol, se você falar só angina, algumas pessoas, principalmente em literaturas um pouco mais antigas, algumas literaturas mais atuais utilizam também, certo? Eles falam de angina como sinônimo de amigdalite, certo? Então pode te confundir aí, mas a gente fala em si, de forma geral, uma angina que é dor no peito mesmo, tá certo? E eu vou detalhar isso mais para ti agora. Bom, então angina a gente sabe que é dor precordial, tá certo? E por que o nome instável tá aqui? Porque veja bem, se você utilizar termos fisiopatológicos, então eu estou somando aqui a semiologia e a fisiopatologia aqui contigo, certo? Você vai ter o quê? Você vai ter cronicamente um paciente sedentário, obeso, diabético, fumador crônico, certo? Bebedor crônico, dislipidêmico, tá bom? De maior de 50 anos de idade, enfim, certo? Já cardiopata, em que ele tem a formação de uma placa de ateroma. Tá aqui, essa é a tua plaquinha de ateroma aqui. Só que essa placa de ateroma vai avançando, avançando, avançando. Esse paciente não faz um acompanhamento médico, esse paciente continua fumando, esse paciente continua se alimentando mal, não baixa de peso, é sedentário, enfim, é um paciente diabético e em algum momento essa superfície desse vaso, porque veja bem aqui, imagina que isso seja uma placa de gordura, certo? Ele vai ter uma superfície. E essa superfície, em algum momento, na passagem do sangue, na pressão arterial, que definição de pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias, certo? De certa forma, ele vai começar a gerar uma lesão, certo, dessa parede. Por quê? Porque essa parede está debilitada. Por quê? Porque ela não vai ter proteção suficiente. Vão ter enzimas proteolíticas
que da parte interna dessa placa de ateroma, conforme ela vai aumentando, ela vai degradando, certo? Essa superfície de interno para externo, e aí ela vai gerando uma capa mais fininha. Com a pressão do sangue, vai lesando, e de uma certa forma essa capa, ela quebra, ela rompe. E ao romper, nada mais que o nosso corpo, em um processo de adaptação, em um processo de compensação, ele vai começar a jogar fatores pró-inflamatórios, ele vai começar a gerar a cascata de coagulação e aí ele vai formar o famoso trombo, tá certo? Ele vai formar o famoso trombo como mecanismo de defesa. O problema é que ele está numa artéria e não é em qualquer artéria. Ele está na artéria coronariana, que pode ser a coronariana anterior, que pode esquerda, direita, certo? Pode ser uma ramificação da esquerda, pode ser uma ramificação da direita, tá certo? Que aí já seria menos provável, que as mais afetadas é a nível esquerdo, né? De ventrículo esquerdo. Lá você vai ver o tronco da bacilar, certo? As ramificações da mesma, anterior, posterior. Tá beleza? Então, aqui é só para você entender esse conceito de instabilidade. A instabilidade, ela vem mais de um conceito fisiopatológico da coisa, certo? E a angina, então, eu posso associar uma questão semiológica e fisiopatológica aqui, já para você entender esse processo de evolução para uma obstrução completa aí da tua artéria coronariana. Imagina só que isso é um vaso cortado no meio e você está vendo o processo de evolução aqui dessa placa de ateroma, certo? Desse trombo aqui sobre essa placa de ateroma, tá certo? Mas assim, entendido isso, eu tô tentando resumir aqui minhas palavras, tá? Para que esse vídeo não fique muito longo. Entendido isso, você se pergunta, pô, Vago, cara, então angina instável é a mesma coisa que infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E eu te respondo uma coisa, eu te respondo que não. Por quê? Porque quando você fala de angina instável, sim, angina instável está dentro de infarto agudo do miocárdio, como o nome já diz, com supra de ST. Com supra do segmento ST, já a gente vai definir um pouco mais sobre isso, ver mais conceitos sobre isso, certo? Mas a diferença de angina instável, certo, para infarto agudo do miocárdio com supra de ST, é que angina instável, por mais que esteja dentro do IAN com supra de ST, certo, ela pode só, de certa forma, preconizar, certo, ela pode vir primeiro, certo, do que o infarto agudo do miocárdio. O paciente já pode ter fatores de risco, ele começa a evoluir com a dor no peito, mas ainda não evoluiu com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. É mais raro você encontrar na clínica esse paciente? Sim, porque geralmente os pacientes já aguentam a dor, não liga, o processo de dispneia e tal, e já evoluem, né, com o tempo, esperam tempo demais, né, para concorrer aí uma emergência, uma unidade de pronto atendimento, certo? E acabam evoluindo já com infarto agudo do miocárdio. Mas a termos teóricos, a gente entende que a angina instável, certo? É basicamente o quê? Mais um contexto semiológico, como falei, mais fisiopatológico. É o contexto de dor. Por quê? Porque você rompeu aquela superfície da placa de ateroma, os processos pró-inflamatórios, de coagulação, com que vem toda aquela questão lá da cascata de coagulação, formação de agregação plaquetária, ativação plaquetária, agregação plaquetária e ativação plaquetária, certo? Formação do trombo e tudo mais, certo? Sobre até obstruir completamente esse vaso, certo? Você vai ter o quê? Você vai ter que na angina instável, você não vai ter aumento, certo? De troponinas. Você não vai ter aumento de troponinas. E veja bem aqui, as troponinas, elas, de certa forma, são muito importantes, sim, nos critérios diagnósticos, já eu vou te falar sobre isso, de infarto agudo do miocárdio. Mas as troponinas, elas não te definem a abordagem inicial. Mas é importante solicitar. Aqui, ó, veja bem, eu não estou te dizendo que tem um valor preditivo positivo ou um valor preditivo negativo, não. Estou te falando no momento inicial, tá certo? E
definições teóricas. Até porque a gente sabe que as troponinas, elas de certa forma demoram a se elevar. Elas levam um tempo para elevar, certo? A mioglobina, o CKMB pode te dar outros diagnósticos diferenciais, certo? Que você pode ver aí. Mas isso é um contexto teórico, como estou te falando. Tá certo? Então aqui, na angina instável, se você for para uma prova, se você vai falar uma questão de diferença teórica, certo? Diferença fisiopatológica aqui, você fala que não haverá aumento de troponinas na angina instável, tá certo? Ou seja, o que eu quero te dizer aqui, em resumo, é que na angina instável não tem, certo? Ainda não tem necrose, tá bom? Você tem um processo de evolução de obstrução arterial coronariana, certo? Em que haverá um menor fluxo de sangue por essas artérias. Lembra que as artérias, elas têm dois processos de defesa, digamos assim, certo? Um processo de adaptação, melhor dizendo, que é o quê? O primeiro deles é, quanto mais uma artéria vai sendo obstruída, mais essa artéria ela se dilata, certo? É muito parecido lá com o que acontece, é muito parecido, não estou dizendo que é igual, mas é muito parecido com o que acontece com o processo de Frank-Starling. Essa artéria, as artérias ela tem essa capacidade, diferente das veias, de dilatar-se, certo? De se dilatar, né? Elas acabam, então, se você tem mais de 50% de uma placa de ateroma dessa obstruindo essa artéria, ela vai dilatar, até um momento que, obviamente, que esse processo de defesa, ele acaba, certo? E aí acaba obstruindo, certo? Toda aquela parte, formando um trombo, né, no meio intravascular, tá bom? E aí, então, é onde começa. Não, na verdade, que onde dá o maior pico de necrose. Mas a questão aqui é que você vai ter uma evolução dessa placa, desse trombo, certo? Mas no momento inicial você ainda não evolui com necrose aqui na angina instável e é o melhor momento para você começar o tratamento do paciente, certo? Que nós vamos ver que há uma correlação aí, certo? Entre o tratamento dessas duas alterações aqui, tá? E o outro detalhe é que se você geralmente pedir um ECG do paciente, esse ECG ele não terá ainda alterações. E isso daqui é muito bom, porque presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Geralmente, quando o paciente chega com todos os fatores de risco de obesidade, sedentarismo, fumador crônico, cardiopata, já tem insuficiência cardíaca, já foi internado outras vezes, DPOC, certo? Bebedor, cirrótico, enfim, certo? Doença renal crônica, diabético, tá? E você vê que esse paciente está com dor no peito, a primeira coisa que você vai ter que pensar é no infarto agudo do miocárdio, certo? Porque ele vai ter clínica, já a gente vai falar disso. Se você solicitar, a primeira coisa que você vai solicitar é um eletrocardiograma. Por quê? Porque geralmente é o que tem disponível. Tá? Você pode também utilizar as enzimas. Você solicita, mas enzimas não definem a abordagem inicial. O que vai te guiar na tua abordagem inicial vai ser o teu eletrocardiograma. Se o teu eletrocardiograma não tiver alterações, mas você com a clínica suspeita por si só que é de origem cardíaca essa alteração, essa dor, esse desconforto, cara, isso é bom. Por quê? Porque tu pode estar pegando em um momento inicial uma angina instável que ainda não evoluiu para necrose cardíaca, não evoluiu para infarto agudo do miocárdio, certo? Então é aqui onde tu ganha tempo. É aqui onde você vai estabilizar o teu paciente e direcionar o teu paciente para uma UTI coronariana, certo? Para um centro de hemodinâmica, tá bom? Para o cardiologista dar uma olhadinha nele, tá certo? Então, presta atenção nesses detalhes, que eles são importantes para você entender essa diferenciação. Agora sim, falando de infarto agudo do miocárdio, cara, infarto agudo do miocárdio diferencia de angina instável, por quê? Porque tem critério. Se você perceber, angina instável, ela é, de certa forma, já eu posso chamar de sintoma, certo? Por quê? Porque é dor, é um sintoma do paciente, lá na semiologia,
Dor por quê? Porque está tendo um processo evolutivo de obstrução do meio intravascular, intracoronariano. O infarto agudo do miocárdio, já direcionado como doença, ele é, perdão, um quadro sindrômico, certo? Ele já entra aqui como um quadro sindrômico das doenças arteriais coronarianas, tá certo? Das DAC, lá que a gente pode chamar. Então, o infarto agudo do miocárdio, ele está dentro desse quadro sindrômico de alterações coronarianas, certo? Onde eu já vou te explicar, certo? Os detalhes em si dos critérios. Mas esse primeiro momento, você entende aqui, então, que a diferença entre angina instável e infarto agudo do miocárdio é que nada mais angina instável a gente pode considerar um sintoma, certo? Porque esse sintoma por causa da obstrução evolutiva, que já repeti isso 1000 vezes aqui, certo? E o infarto agudo do miocárdio você trata mais como um quadro sindrômico dessas alterações coronarianas, tá bom? Nada mais que você vai dizer que angina instável está aqui dentro, certo? Angina instável está dentro do infarto agudo do miocárdio. E aí eu botei essa figura feiosa aqui só para você dar uma olhadinha a mais, certo? Nesse processo de evolução. Geralmente aqui eu vou estar tratando de uma angina instável e aqui eu já vou estar tratando de um infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Beleza? Ó, aqui eu já tenho obstrução completa e aqui eu tenho um processo de evolução dessa obstrução. Tá entendido isso? Então vamos prosseguir. Por quê? Porque agora a gente vai entrar no conteúdo principal. Olha, é o seguinte, eu vou te dar conteúdos juntos aqui, certo? Ó, se esse vídeo já tá te ajudando, cara, se ele te faz entender alguma coisa, compartilha com a galera aí, certo? Deixa um curtir aí, se inscreve, tá bom? Porque isso ajuda demais, beleza? Mas olha aqui, se você pegou essa parte da angina instável e que ela tá dentro do infarto agudo do miocárdio com supra-DST, você já sabe que um dos critérios diagnósticos de infarto agudo do miocárdio com supra-DST é nada mais, nada menos que o critério clínico. Ou seja, o paciente vai chegar como? Vai chegar referindo uma dor precordial, que já eu vou entrar em detalhes sobre isso, tá certo? Essa dor precordial tem determinadas características, aí você, paciente mais de 50 anos de idade, acardiopata, sedentário, tá lá com síndrome metabólico, paciente masculino maior a 102 centímetros, paciente feminino maior a 92 centímetros, a 88, aproximadamente algumas literaturas falam, né? A atualização do Ministério da Saúde ela mostra isso, certo? De perímetro abdominal me refiro, né? Paciente hipertenso, paciente dislipidêmico, né? Com todas aquelas características do síndrome metabólico, certo? Aí você, paciente está com dor precordial aí, isso não é gases. Isso não é um transtorno de ansiedade. Por via das dúvidas, eu vou pensar em infarto com supra-DST e por via das dúvidas, eu vou solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações para esse paciente, certo? E nesse eletrocardiograma, você vai ter as alterações que eu vou falar posteriormente, que nós vamos falar dos supra-DST. Que isso, com essas duas características, você já pode confirmar o teu diagnóstico. Em que a terceira que eu vou botar lá no topo, eu botei como base a nossa clínica e o meu ECG, isso foi de propósito, certo? Para você perceber que eles são base do nosso direcionamento, certo? Para o diagnóstico. E aí você bota lá em cima o que são as enzimas de necrose cardíaca. Ou você pode falar as enzimas de necrose muscular, né? Você pode falar assim, tá? Mas necrose miocárdica, você pode falar que a gente se resume na principal delas, que é as troponinas, certo? A gente pode falar da mioglobina, certo? Que a gente fala do CKMB, tá bom? CKMB. E a gente pode falar da CPK, beleza? Geralmente a gente solicita mais as troponinas mesmo aí como primeira instância, tá? Porque ela tem um elevado valor preditivo positivo lá da parte da preventiva, que a gente entende que isso aumenta se ela der positivo. Isso quer dizer que é o infarto agudo do miocárdio com supra-DST,
tá bom? Mas se ela tem um baixo valor preditivo negativo, por quê? Porque se ela der baixa, provavelmente você ainda não descarta a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque você tem os dois outros critérios, que é clínica e ECG. E para você fechar o critério diagnóstico, você tem que ter 2 dos 3 critérios anteriores. Ou seja, se você já tiver clínica positiva, paciente com pré-cardialgia, certo? Localização, né? Mais de 15 minutos de evolução, já vou detalhar um pouco mais sobre isso, certo? Intensidade elevada e tudo mais, certo? Que não melhora com utilização de nitrato, nem nada, tá? E tiver um eletrocardiograma com supra de ST, cara, tu nem precisa solicitar as enzimas de necrótica, as troponinas, tá certo? Nem precisa, porque tu já fecha o diagnóstico. Se tu tiver clínica mais troponinas, isso também. Se tu tiver, paciente não tem clínica, mas tem esses dois aqui, ó, certo? Paciente bem atípico, né? Só com troponinas e o ECG com alterações, você já pode fazer o diagnóstico, certo? De infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Tá, beleza? Então eu vou detalhar, ou pelo menos tentar detalhar um pouco mais sobre esse quadro clínico aqui do paciente, tá certo? Para você, para amarrar os teus conceitos aqui na tua cabeça. Ó, se você entendeu todo o processo anterior, eu falei mais sobre um processo, um pouco de semiologia aqui, um pouco de fisiopatologia ali, um pouco de diferenças teóricas, mas agora eu vou te explorar mais sobre a tua clínica. Isso serve muito para provas, te serve também para provas teóricas, mas serve muito mais para aquelas provas de caso clínico, aquelas provas práticas, para o teu dia a dia também do teu internato, tá certo? E essa parte eu vou tentar explorar bem a parte de apresentação clínica de fatores de riscos, certo? Da parte semiológica aqui da evolução desse quadro sindrômico, tá? Então veja, se quadro sindrômico é um conjunto de sinais e sintomas, eu vou ter sinais e sintomas do paciente. Mas além disso, eu posso ver o histórico clínico do meu paciente, em que ele vai apresentar determinados fatores de risco aqui, certo? Quais são esses fatores de risco que eu posso observar no paciente? E veja, o paciente tem um síndrome metabólico. Pô, lá do síndrome metabólico eu vou observar alguns conceitos, que é de circunferência abdominal ou perímetro abdominal, lá em homens maior ou igual a 102 centímetros, ou 99, 98 centímetros, mulheres maior a 88, 92 centímetros, certo? Um processo de hipertensão arterial sistêmica, certo? Eu vou ver hipercolesterolemia, certo? Que aqui eu vou hipercolesterolemia, certo? Que a gente vai ter principalmente o que? A redução do HDL, certo? A redução do HDL e o aumento do colesterol total, tá certo? Ó, e veja que eu tô falando de HDL. Sim, é o colesterol bom, né? Que a gente conhece. Lembra de H é de herói. Herói é bom, né? Em teoria. Mas assim, o HDL reduzindo, você diminui suas proteções, digamos assim, para eu não, de certa forma, não esticar tanta conversa aqui, você entende disso em outros vídeos melhores, tá certo? Colesterol total também aumenta, certo? Se eu falo de colesterol total aumentando, dentro dele tem sua ramificação do LDL, que o LDL é o ruim, lembra lá de L de ladrão, certo? LDL aumenta dentro do colesterol total, certo? Além disso, eu posso observar aqui também o aumento dos TAG, né, dos triglicérides, né, também denominados assim, tá? Então, de certa forma, eu vou ter esses critérios aqui para o síndrome metabólico. Mas outros aqui a gente pode falar aí de um paciente sedentário, tá certo? Um paciente tabagista crônico, um paciente bebedor, né, que a gente chama assim, pode chamar também, mas entenda aqui que é alcoólico, né? O paciente alcoólatra crônico, certo? O paciente obeso, certo? Obeso, a gente fala de um IMC lá, para tornar mais fácil aqui, tá bom? IMC maior ou igual a 25, tá certo? Onde a gente já observa sobrepeso, tá? Ó, maior ou igual a 25, de 25 a 29, certo? A gente fala de sobrepeso, mas a gente já fala de obesidade, e aí entra os graus de obesidade, certo? E maior igual a 30,
tá certo? Obesidade. Aqui, tá beleza? Então, esse paciente aqui, ele vai entrar, certo, nesse conceito dos fatores de risco para um infarto agudo do miocárdio. Se o paciente já for um cardiopata, ou seja, o paciente já tem insuficiência cardíaca, o paciente está lá, já tem antecedentes de internamento, certo, por outros quadros de infarto, aí é que você suspeita mais ainda, tá beleza? Então, nesse contexto teórico, eu vou ter um paciente, contexto teórico e prático, né? Você observa o teu paciente. Eu vou ter um paciente que ele vai apresentar e vai chegar na clínica gritando, certo? Pode ser, olha só, você pode ir do nível mais básico para o nível mais elevado de saúde, certo? De atenção, né, no caso. Por quê? Porque o paciente pode chegar assim na unidade básica de saúde, que hoje em dia é a equipe de saúde da família, né, na UBS. Ele pode chegar assim na unidade de pronto atendimento, na UPA, e ele já pode chegar na emergência de um hospital, tá bom? Como é que ele vai chegar? Primeiramente, ele vai estar com muita dor no peito, certo? E esse vai ser geralmente o principal sintoma do paciente. Vai ser o quê? Vai ser dor e desconforto. Para facilitar a tua vida, para você fazer uma evolução clínica do teu paciente bem elaborada, bem observada e bem direcionada, você lembra que dor ou desconforto, você lembra de Alícia. Você lembra de Alícia A2. Por que Alícia A2? Porque A, você vai lembrar de antiguidade. Antiguidade eu sempre boto como o tempo de evolução. O tempo de evolução da dor. Então você pergunta rapidamente para o paciente ou para quem está paciente. Faz quanto tempo que isso iniciou, certo? Aí ele vai dizer, doutor, tem mais de 15 minutos. Mais de 15 minutos, abre teu olho. Por quê? Porque já pode ter um componente de necrose ali, certo? E principalmente se tiver mais de 30 minutos, tá certo? Então, observa esse detalhe aqui, tá bom? Algumas literaturas, o Ministério da Saúde ele já preconiza maior ou igual a 15 minutos. Por quê? Porque se você fizer uma associação com o tempo lá do AVE, que também é um infarto, só que um infarto a nível cerebral, né? O AVE é isquêmico, você tem lá o protocolo FAST, que é Fast, Arm, certo? Speak, né? E o último T de FAST é o tempo, certo? Você sabe que quanto mais rápido você atuar frente a esse paciente, menor você vai ter um índice de necrose. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é assim, só para você entender que o tempo é muito importante em todo quadro de necrose, tá certo? Em todo quadro de obstrução de artéria, principalmente, tá bom? Então você pergunta, o paciente vai ter um tempo de evolução de principalmente maior ou igual a 15 minutos. Se ele já tiver maior ou igual a 30 minutos, você tem que atuar o mais rápido possível. Até porque já eu vou te falar sobre questão de tempo porta-balão, tempo porta-agulha, tá certo? E isso aqui vai ser importante para você entender. L é de localização. Localização é pré-cordial, tá? Às vezes você não precisa nem perguntar o paciente. Se for numa prova, você pergunta, o senhor pode me mostrar onde é que está doendo aí? Ele vai te dizer no peito, lado esquerdo, tá certo? Lembra que isso é um quadro típico. Quadro atípico, o paciente pode ter uma epigastralgia, tá certo? Aí você vê lá o paciente com aquela clássica mão em garra, né? Ele vai estar abraçando o peito dele, certo? Com muita dor, com muito desconforto. Aí você pergunta, essa dor, ela se irradia. Você não vai utilizar esses termos, né? São termos médicos, mas essa dor, ela passa do peito para o seu pescoço, ela passa do peito para o seu ombro esquerdo, ela passa do peito para o seu trapézio. Lembra que quando passa para o trapézio, eu posso fazer até diagnóstico diferencial com pericardite aguda, tá? Então você tem que saber disso, ela passa para a barriga, tá bom? Porque às vezes passar para a barriga pode ser até mesmo gases, tá certo? Mas ó, eu tô esticando aqui, tá bom? Mas o primeiro diagnóstico diferencial que você tem que fazer é de infarto agudo miocárdico com supra de ST. Então, sim, ela vai se irradiar.
Geralmente para onde? Com aquela clássica dormência para nível de queixo, certo? Nível de mento, né? Do lado esquerdo e direcionado para a dormência aí do braço esquerdo, né? A gente fala braço, ombro e a primeira porção, né? Do membro superior esquerdo, tá bom? Porque o antebraço geralmente não é afetado aqui não. Tá bom? Ou geralmente pode pegar o membro superior esquerdo completo. Enfim, a característica dessa dor é uma característica opressiva, é como se algo tivesse apertando. Ele vai dizer assim, você pergunta para o paciente, senhor, essa dor é como se estivesse apertando, essa dor é como se ela tivesse uma pontada de faca, porque geralmente, uma pontada de faca, você pode fazer até diagnóstico diferencial com um derrame pleural, cara. Lembra lá da pleurite, né? Relacionada com aquela dor, como se fosse uma facada, né? Quando o paciente inspira, tá bom? Pode ser uma complicação de uma pneumonia adquirida na comunidade, quem sabe, certo? Mas eu só tô jogando para ti aqui, para tu ir vendo aí como a semiologia do negócio é importante. Aí você pergunta sobre a intensidade da dor. A intensidade da dor, você vai fazer aquela clássica leve, moderado, grave, mas você vai fazer a clássica de 0 a 10, quanto você me dá um número, certo? Sendo 10 o maior nível de dor, geralmente o paciente vai te dizer 10 aí, certo? Ou seja, é bem elevado esse número de dor, certo? E o A aqui é de atenuação, certo? E de associação. O paciente vai te dizer, doutor, essa dor ela não melhora com o repouso. Ela não melhora com o repouso, ou seja, o paciente mesmo em repouso, ele está com dor. Meu irmão, isso é ruim demais. Isso é ruim, porque se ela melhorar com repouso, você pode estar à frente de uma angina estável, ou você pode estar à frente de uma DPOC exacerbada, você pode estar à frente a um paciente com derrame pleural, certo? Até mesmo isso, uma insuficiência cardíaca descompensada, não descompensada, senão que compensada, mas que ela está querendo descompensar ali, certo? Diminuindo o volume de ejeção, enfim. Você pode ter um quadro menor, mas tudo que piora, mesmo o paciente em repouso, cara, abre o teu olho, certo? Abre o teu olho. E além disso, não tem posição antiálgica, o paciente deitado, sentado, de pé, com tórax para frente, que é lá a característica da pericardite, com derrame pericárdico, certo? Geralmente melhoraria, ou mesmo uma pancreatite, quem sabe, olha só, né? Aqui não tem, tá? E nenhuma medicação nesse momento de vasodilatadores melhora o paciente, beleza? O paciente tomou lá, tava com dor, aí tomou o omeprazolzinho com a nimesulida, em casa mesmo, certo? Ou, quem sabe, um médico lá desconhecido que não viu essa aula, certo? Ele passou isso, mandou o paciente para casa, o paciente não melhorou, certo? Isso é uma sátira muito ruim, mas para que você entenda que não manda esse paciente para casa, tá bom? Então, cuidado, não come bola nisso aqui, tá certo? Então, não melhora com nada. Vai estar associado com o quê? Vai estar associado com dispneia, o paciente está com o sistema simpático dele super ativado, ele vai estar com taquipneia, certo? Ele vai estar, veja bem, a dispneia é a dificuldade de respirar, tá? Por quê? Porque ele vai estar com dor, cara. Ele está com dor. O problema não é pulmonar, mas o paciente está com muita dor, então ele tem dificuldade de respirar. E está com taquipneia, ou seja, aumento da frequência respiratória, adultos, né? Já que estou tratando de pacientes adultos, certo? Maior a 20 respirações por minuto, maior ou igual a 20 respirações por minuto. Por quê? Porque o paciente vai estar com o sistema simpático dele totalmente, certo? Ativado. Lembra que o oxigênio, ele também tem uma função, além de broncodilatadora, de arteriodilatadora também, por incrível que pareça, certo? O paciente vai estar hiperventilando, tentando compensar tudo aquilo, certo? Além disso, ele também vai estar em taquicardia, né? A gente pode falar de frequência cardíaca maior a 100 batimentos por minuto, tá certo? E geralmente a gente vê de uma forma completa, certo? Essa evolução clínica aqui. Então, cara, presta atenção. O que eu te dei aqui para a tua prática é uma forma de você se guiar na tua evolução clínica. Quando você for tanto perguntar as coisas para o paciente, para você guiar o teu conhecimento e o teu direcionamento frente ao paciente, certo? Quanto na tua evolução clínica de escrever papel mesmo,
tá certo? Você vai ter que receber o paciente e fazer a evolução clínica dele, porque veja, você vai ter que transferir esse paciente, provavelmente, certo? Para uma UTI coronariana, para um hospital do coração, tá certo? Para esse paciente ser recebido lá, ele precisa de uma historinha clínica, tá certo? Para facilitar a tua vida na transferência do paciente e para facilitar a vida do hospital de entender o que está acontecendo com o teu paciente. E eu te dou um a mais. Eu te dou um a mais para a tua clínica, eu te dou um a mais para a tua prática. Você que vai fazer prova teórica, cara, se tu não quiser, tu não presta atenção nisso. Mas você que já está trabalhando, você que é revalidando, certo? Você que quer aumentar o teu conhecimento, lembra do mnemônico ampla A2 também. Pô, Vago, cheio de mnemônico. Mas repete isso 1000 vezes para tu ver como te ajuda. O A, você vai lembrar de alergias. Você pergunta rapidamente, o senhor tem alergia a alguma medicação? Pô, se ele toma, por exemplo, não, eu tenho uma alergia à dipirona, eu tenho uma alergia a ácido acilsalicílico, eu tenho uma alergia a qualquer AINE da vida, certo? Paciente bem informado, né? Então o paciente vai falar que ele tem alergias, tá bom? Você fala o M de medicações. Medicações é perguntar para o paciente, senhor, senhora, você toma alguma medicação todos os dias? Por exemplo, aí você especifica mais, né? Que às vezes o paciente já toma uma medicação de forma tão contínua que ele nem considera mais como remédio, assim, né? Aí você pergunta, você toma medicação para sua pressão? Você toma medicação para diabetes? Você toma alguma outra medicação todos os dias? Ou você pode até acrescentar, porque você pode lembrar do antigo e você pode perguntar do novo. Nessas últimas horas, nessas últimas semanas, vai evoluindo a coisa, ó. Nessa última semana, você tomou alguma medicação? Você, nessas últimas horas, tomou alguma medicação também? O paciente pode ter tomado o azulzinho, cara, certo? O paciente pode ter feito a utilização de alguma droga, como cocaína, por exemplo. Você tem que estar ligado nisso, certo? Então, é importante você entender esse manejo aqui que eu estou fazendo, certo? Vai seguindo passo a passo para tu ver como fica fácil. P de patologias. Pô, às vezes o paciente, como ele não tem a obrigação de entender os termos médicos, ele não vai entender patologias e você pergunta de doenças. O senhor tem alguma doença já diagnosticada? O paciente às vezes é diabético, tem dislipidemia, certo? O paciente já foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, certo? Ele já tem esses antecedentes, certo? E o L você lembra geralmente para internar o paciente, líquidos e alimentação por última vez, certo? Por aí pode te acrescentar mais na parte de cirurgia abdominal, mas não custa nada, certo? E o A2 você fala de alterações e você vai falar de antecedentes, certo? Alterações e antecedentes. Alterações de quê? Você pergunta, você está com alguma alteração? Olha o tanto de pergunta, né? Fazer com o pobre que está sofrendo aqui. Mas enfim, a prova teórica é isso, tá? Você vai perguntar alterações nos hábitos intestinais, nos hábitos urinários, se vomitou, certo? Se teve diarreia, se está com alguma outra alteração que ele esteja sentindo naquele momento ali, certo? Alteração emocional pode ser também, certo? Que esse paciente pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada, não estou dizendo que estou utilizando diagnóstico diferencial aqui, certo? Antecedentes de quê? Antecedentes cirúrgicos, antecedentes de internações, certo? Se o paciente já foi internado por insuficiência cardíaca descompensada, antecedentes de doença, DPOC, certo? Como, por exemplo, tá bom? Nos últimos meses pode ter evoluído com quadro de pneumonia, quem sabe, certo? Então, veja, eu te ofereci aqui, certo? Um quadro bem completo, não é exatamente um quadro, mas um passo a passo bem completo de 2 mnemônicos, do Alice A2 e do Ampla A2, certo? Para você ter uma evolução na tua clínica, para você não se perder na hora de atender um paciente ou mesmo de seguir um passo a passo aí para os teus casos clínicos, beleza? Então, se você seguir e treinar esses mnemônicos,
eles podem te ser de boa evolução para ti, tá certo? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode perguntar para o paciente, não nesse caso, senão de uma forma geral, sobre a questão de antecedente de vacinação do paciente, certo? Mas, cara, eu tô te agregando conhecimento. O importante mesmo aqui é você entender isso daqui, certo? O próximo passo é realizar o exame físico do paciente. Pois, Wagner, então eu vou ter que perguntar e realizar o exame físico? Não, cara, tu pode fazer tudo junto. Tu vai perguntando, fazendo o exame físico do paciente. E o quê? O direcionamento não é torácico? Pô, meu irmão, então vai lá, faz uma ectoscopia geral do paciente, vai solicitar a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, pede a saturação de oxigênio, pede lá para o enfermeiro, você mesmo coloca o oxímetro de pulso, bota no pulso direito aí do paciente, certo? Solicita lá aferição de frequência respiratória, certo? Pede uma ectoscopia de pele e mucosas aí do paciente, faz o exame físico de inspeção, ausculta, palpação, percussão torácica, tanto pulmonar quanto cardiovascular, avalia pulsos periféricos, certo? Vê o nível da escala de coma de Glasgow do paciente, enfim, vê a periferia do paciente, observa se ele não tem edema de membros inferiores, tá? Não vai te custar nada. Por quê? Porque nesse meio termo de perguntas e observação, você está fazendo tudo, já solicitou exames complementares, já solicitou tudo e o paciente vai sendo transferido, certo? Você já vai ter na sua evolução clínica do paciente e tu vai abrindo mais o teu conhecimento aí, certo? Como eu falei de exames complementares, essa vai ser exatamente a tua conduta, certo? A tua conduta paralelo a tudo que a gente vai falar anteriormente, você vai iniciar com um passo a passo, certo? Suspeitei clinicamente, veja bem, é uma suspeita de diagnóstico diferencial de infarto agudo do miocárdio com um supra de ST, meu irmão, inicia esse outro mnemônico aqui. Não vai te custar nada não, cara, porque isso tu só vai ganhar tempo. Você vai dizer o MOV, porque que é o MOV? Você vai iniciar monitoramento, certo, do paciente. Aí você vai botar monitoramento de quê? Você vai solicitar um eletrocardiograma, certo? Monitoramento do eletro. Você vai solicitar monitoramento de pulso. Você vai solicitar monitoramento de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de saturação de oxigênio. Por quê? Porque você vai ter que dar oxigênio para o paciente, que é o quê? Que é o próximo passo, que é o Ozão aqui, ó. Tem um M, tem um O, que é O2. Você diz, coloca o paciente no oxigênio, certo? O paciente está dispneco, está com dificuldade de respirar. E principalmente, se ele tiver saturação de oxigênio menor ou igual a 95%. Algumas literaturas trazem 94%. Você já pode colocar aqui, certo? O ideal seria maior ou igual a 96%, então menor ou igual a 95%. Você bota aí o início de terapia com oxigênio terapia, certo? Você bota O2, você pode botar 3 litros por minuto aí, através de catéter nasal, tá certo? Para o paciente, tá bom? E o V, você pede veias. Ou seja, eu vou dizer para tirar a veia, não. Você vai dizer o seguinte, ó. Quero acesso venoso periférico do paciente, certo? Vou solicitar um acesso venoso periférico, tá? Meu irmão, se o paciente vai referir também, tá todo edemaciado, quem sabe eu já não peço também uma sonda, né? Uma sonda vesical de Nemora. Mas veja, isso aqui é o geralzão. Você já pede um acesso venoso periférico para o paciente, por quê? Porque eu já garantindo o acesso, eu já posso iniciar a hidratação endovenosa para o paciente e quem sabe administrar alguma, no próximo momento, administrar alguma medicação, certo? Endovenosa para esse paciente, tá bom? A questão aqui é que você vai ganhando tempo. E ganhando tempo, você vai solicitar exames complementares. Como falei, no nosso triângulo, a gente iniciou pela clínica, a gente iniciou pela estabilização do quadro do paciente e a gente vai passar para o nosso famoso eletrocardiograma. O eletrocardiograma mesmo de 12 derivações, tá bom? Onde a alteração que você vai observar é quebrar o nome. Meu irmão, infarto agudo do miocárdio, infarto, necrose aguda, mais de 15 minutos, até 30 minutos, é melhor dizendo, certo? Mais de 30 minutos,
é agudo, é naquele momento, certo? E do miocárdio, nada, eu acho que está explicado, né? E o outro nome com supra, S de supra, de ST. Então, meu irmão, qual é a alteração eletrocardiográfica que tu vai ver aqui? Tu vai ver supra. Basta você saber um eletrocardiograma. Você tem que saber ler você tem que saber ler o seu eletrocardiograma, certo? Como é que eu vou ler esse eletrocardiograma? Vamos lá, vamos com calma, vamos passo a passo. Primeiro, você vai ver ritmo. Ritmo, ele é sinusal. Você vê aqui, ó. Vamos ver qual a definição de ritmo sinusal. Estou te dando um geralzão, certo? Ó, você vai ver P precedido de QRS em duas ou mais derivações consecutivas. O que significa isso? Que você vai ter que saber as derivações cardíacas. D2, D3 e AVF é parede inferior, certo? Você vai, V1 e V2 é anterior septal, V3, V4 é anterior basal, V5, V6 é parede lateral baixa, D1 e AVL é parede lateral alta. Olha como fica fácil. Então, você vê que tem uma sequência, certo? De paredes. Então, se você pegar a sequência, por exemplo, como eu botei nesse exemplo aqui, certo? D2, D3 e AVF, que é parede inferior, você vai ver se o ritmo é sinusal. Então, você, em dois deles, você já tem P precedido, tem um Pzinho bem aqui, ó, de QRS, certo? Isso é um P precedido de QRS. Esse P ficou feioso aqui, mas é bem aqui, ó. Ele está bem aqui no meiozinho aqui, certo? Então, você vê em duas derivações consecutivas. Então, esse ritmo é sinusal. Próximo passo, você vai ver se o ritmo ele é regular. E nesse caso, sim, ele é um ritmo regular. Por quê? Porque, se você perceber, tem uma regularidade. Esse primeiro início aqui não ficou tão bom, não, certo? Mas, ó, você tem uma regularidade da separação, certo? Das ondas R's. Aí, ó, você pode observar aqui, tá? Você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, ó, quase 6, 1, 2, 3, 4, 5,5 aqui, ó, com esse primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, você pode dizer, sim, que esse é um ritmo regular, tá bom? Ritmo, então já está fechado. Ritmo sinusal regular. A gente vai para a frequência cardíaca. Ó. Se é um ritmo regular, eu posso contar daquela forma básica, né? 300, 150, 100, 75, 60. Caralho, está menor do que 60. Aqui, eu não vou te dar o aproximado para a gente não fazer o cálculozinho e demorar demais. Então, eu posso dizer, está menor a 60 batimentos por minuto. Deve estar 55 aqui, mais ou menos, entre 55 e 60. Mas entre 50 e 60 ele vai estar aqui. Ou seja, o paciente aqui ele já tentou, cara, ele já passou, foi pelo processo de taquicardia, ele já até descompensando esse paciente aqui, ele já deve ter um tempão de evolução, certo? Porque ele já está em bradicardia, olha só, né? Ou ele pode fazer utilização de alguma medicação também, mas enfim, né? Já pode ter sido medicado, mas enfim, a questão é o próximo passo aqui. Você vai ver o eixo. O eixo, cara, tá parecendo que demora, mas isso é rapidamente depois que você pega a manha. O eixo ele vai estar normal, olha só. Ó, o R está positivo em D1 e AVF, certo? Então eu vou dizer que o eixo tá normal. Devagar, tu tá enrolando. Meu irmão, faça isso. Por quê? Porque o próximo passo você vê a progressão de V1 a V6. Tem progressão? Tem, olha o P. Olha o P progressando aí. PQRS, certo? Ó, o Rzão aí subindo, subindo, subindo. Certo? É importante ver? É, porque tu até observa outras alterações de supra aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho certeza que tu observou só essas daqui, ou seja, tu vai dizer, pô, a parede inferior dele tá alterada, mas a parede anterior, lateral baixa também tá alterando, cara. Olha só, né, como é importante ver tudo. Mas você vai dizer que tem um supra DST, então, onde na parede inferior, ou você pode especificar as derivações de D2, D3 e AVF, certo? E você vai dizer que tem um supra também, não tanto, ou mesmo inicial, lembra que é maior ou igual a 1 milímetro para você considerar supra, né? É um quadradinho pequeno. Você pode dizer que tem um início aqui em V5 e V6, nesse eletrocardiograma. Mas a tua ideia
é diagnosticar de cara esse supra de STzão aqui, certo? Geralmente você vai ter lá o que a gente chama de onda J, né? A onda J, ou melhor, não onda J, desculpa, senão que ponto J, certo? Ou você pode melhorar o quadro com ponto J maior ou igual a 1 milímetro, maior a um quadradinho, certo? Então, cara, ó, isso tudo aqui é para te ensinar também um paralelo de leitura de eletrocardiograma. E para você ver que para você chegar num diagnóstico, você não precisa nem sequer saber tudo em si. Mas se você sempre fizer esse passo a passozinho que eu fiz, vai te facilitar a vida também, tá bom? Se você só bater o supra de ST aqui, cara, não vai morrer não, certo? Aliás, o paciente pode morrer, né? Brincadeiras à parte, bem pesado. Mas assim, você tem sim que diagnosticar o supra de ST, tá? Mas se você fizer o passo a passo, isso aqui, cara, vai durar 30 segundos. Em menos de 30 segundos, você vai fazer tudo isso daqui, certo? Eu demorei um pouco mais, que eu fui assinalando, tal. Você pega a prática, você já vai diretamente aí nas alterações, tá bom? O importante, então, é adquirir esse conhecimento de diagnosticar esse supra de ST aqui, tá beleza? E quais são as derivações que estão alteradas, né? Se você fizer isso, você faz uma história clínica linda, aí você vai impressionar seus professores, você vai se impressionar na sua clínica diária, tá? E vai ser um melhor médico. Enfim, tendo esses dois critérios, eu já posso dar o diagnóstico de infarto agudo miocárdico com supra de ST. Mas não custa nada eu te falar um pouco, certo? Sobre as enzimas marcadoras de necrose. Aí você vai falar da troponina, certo? Aqui, ó, troponina. Você vai falar da mioglobina, CKMB, certo? Que não é tão específica, tá? A mais específica é a troponina, certo? E posso também falar da CPK, certo? A CPK, também denominada CPKMB, CKMB, certo? A mioglobina e a CPK, tá certo? Mais importante é a troponina. Quem define conduta não são as enzimas marcadoras de necrose. Se você já tiver clínica mais eletrocardiograma, você já diz que é infarto agudo do miocárdio. Se você tiver só clínica, você faz de qualquer forma o eletrocardiograma. Para descartar infarto agudo do miocárdio, você solicita enzimas se tiverem disponíveis, mas você sempre faz outros diagnósticos diferenciais, transtorno de ansiedade, crise de pânico, epigastralgia por, quem sabe, mesmo a úlcera, certo? Você vê aí os antecedentes do paciente, tá? Você faz outros diagnósticos diferenciais, certo? Mas você sempre fica com aquela luzinha acesa para o infarto agudo do miocárdio, certo? Então, para a gente fechar essa parte de critério diagnóstico e você amarrar os teus conceitos, a gente fala dos critérios novamente. Então, a gente vai botar a base da clínica, certo? Que falei anteriormente. A gente vai falar da base do eletrocardiograma com 12 derivações, que falei anteriormente. E lá no topo, a gente vai botar essas últimas, que são as enzimas marcadoras de necrose. Tá beleza? Tendo como principal indicação as troponinas. A questão é: qual desses dois é melhor? O que você tiver disponível. Mas, se for para escolher um que define a abordagem, veja, que define a abordagem inicial, quem eu vou escolher? Eletrocardiograma. Tá beleza? Lembra que você tem que ter 2 dos 3 critérios. Se você tiver clínica mais eletro, ou clínica mais enzimas marcadoras de necrose, ou você pode ter enzimas marcadoras de necrose mais eletrocardiograma num quadro mais atípico. Lembra que quem exacerba com quadro atípico geralmente são 3 pacientes grávidas, né? A gente tem que ter cuidado com as buchudinhas aí, certo? Paciente ancião, maior de 70 anos de idade, maior de 60 anos de idade, até 60 anos de idade hoje é novo ainda, né? Mas maior de 70 anos de idade principalmente, certo? E paciente diabético é danado para ter uma epigastralgia e está evoluindo com infarto agudo do miocárdio, certo? Então, vamos
tentar associar essas coisas na tua cabeça. Parece muita informação, parece difícil, mas depois que você revisar um pouco mais, você vai entender melhor. Para fechar, certo? Para fechar, o vídeo vai ficar longo que só, certo? Mas para fechar, eu quero te dar uma receitinha do bolo aqui, certo? Eu quero te dar a receitinha do bolo da conduta terapêutica. Você já entendeu que a conduta inicial é basicamente o teu diagnóstico. Mas, cara, entende que de uma forma didática eu tento te direcionar para você entender aqui o processo, certo? Mas a ideia é que você vai fazer isso tudo junto, certo? Depois que você pegar esse passo a passo, você vai fazer tudo junto. Inclusive, quem tiver interesse, quem chegou nessa parte do vídeo e tiver interesse, eu estou montando o que eu chamei de guia do plantão, certo? Guia do plantão, guia para a prova, em que eu separei vários slides somente com condutas terapêuticas, que é para aquele paciente que chegou com determinada clínica, você só prescreveu o negócio para ele, certo? Se você tiver interesse, entre em contato comigo, beleza? Mas aqui, tanto para o infarto agudo do miocárdio com supra de ST, quanto para a angina instável, você vai utilizar essa receitinha do bolo, que é o quê? Fez monitorização oxigênio veia, indicou dieta oral branda para o paciente, solicitou o acesso venoso periférico mais hidratação, você vai iniciar com o mnemônico ABC4 MO. Pode botar até O2, certo? Ó, já para te induzir, né? Vamos lá. O A é de quê? De ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico você pode botar entre 200 a 300 miligramas, certo? Via oral para o paciente. Vou botar aqui 300 miligramas via oral para o paciente. Olha só, cara, é importante que você entenda isso. Ácido acetil salicílico, ele não é endovenoso ou intramuscular ou sublingual. Ele é via oral. Você vai dar para o paciente, você diz assim, mastiga esse comprimido, certo? Depois a gente vai ter o beta bloqueador, que a gente pode utilizar o metoprolol, certo? De 50 miligramas, via oral também, certo? Veja, vou botar aqui o metoprolol, certo? 50 miligramas VO. Entende uma coisa, ó, preste atenção nisso. Cara, o metoprolol, o beta bloqueante, principalmente nesse caso, ele não é, certo, endovenoso. Em nenhum caso ele vai ser endovenoso não, tá? Não vai ser endovenoso por quê? Porque, veja, você pode o paciente já está tendo uma necrose cardíaca. O paciente está evoluindo para uma insuficiência cardíaca descompensada. O paciente já pode ter uma insuficiência cardíaca descompensada e está evoluindo pior ainda. Se você der um beta-bloqueador para ele, principalmente se for endovenoso, ele vai atuar rapidamente e aí vai gerar cronotropismo negativo, inotropismo negativo. E, meu irmão, o paciente vai a óbito, você vai até piorando a situação. Na prática, as pessoas dão, de qualquer forma, dão a meia bandinha ali do beta-bloqueador, certo? Mas na teoria é isso que eu estou te falando. Então, lembra, metoprolol, 50mg via oral, você pode dar para o paciente aí, beleza? Geralmente, você pode associar ou não o nitrato, né? Algum nitrato que ele é vasodilatador. Aí você pode utilizar lá o isordil, né? O isordil de 5mg sublingual, ou você pode chegar até a utilizar um endovenoso, certo? Que é o tridil, ou que também é denominada nitroglicerina, certo? É para ter cuidado com isso. Paciente que que utilizou cocaína ou utilizou nas últimas 24, 48 horas o azulzinho, certo? Lá para as suas relações sexuais, enfim, você não utiliza isso daqui. Por isso que eu botei com ou sem, tá bom? C4 vem de quê? O C primeiro é de clopidogrel. Você também é a mesma dose do ácido acetil salicílico e a mesma aplicação. Você bota 300mg via oral de clopidogrel, certo? Você pede para o paciente mastigar o comprimido. Outras opções, se tiver disponível, ticagrelor ou prasugrel, certo? O outro C é de colesterol.
Colesterol, pô, falei lá no Angina Estável sobre a questão da simvastatina, certo? A simvastatina, ou a atorvastatina pode ser também, mas a simvastatina é 40 mg via oral, a atorvastatina é 80 mg via oral. Por quê? Por causa do efeito pleiotrópico do paciente. Não vai ser imediato, mas você administra aí para tentar em um posterior passo, certo? Acabar evitando aí uma exacerbação de fatores de coagulação. Dá uma procurada em efeitos pleiotrópicos das estatinas, tá bom? Isso eu falei também lá no Angina Estável. Dá uma olhada lá. O outro C, você vai lembrar do Clexane, tá certo? Você vai lembrar do Clexane. O Clexane não é nada mais, nada menos de que heparina de baixo peso molecular. É a enoxaparina. A enoxaparina, certo? Ela é utilizada 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, certo? E o último C é do famoso protetor cardíaco, protetor renal, droga antihipertensiva, captopril, tá? Nosso captopril você utiliza 25 mg via oral. Você faz essa dose aí administrada nesse momento, certo? De forma imediata. Você pode botar até 50 mg, você pode administrar para o paciente 2 doses aí de uma vez, certo? Do captopril. E veja que a maioria dessas medicações são via oral. Nada mais que você vai ter a morfina. Lembra que a morfina ela vai estar contraindicada em algumas situações, como por exemplo, o paciente geralmente com parede inferior afetada, que era esse nosso paciente do eletrocardiograma, você não dá. Por quê? Porque eu tenho um chamado imagem em espelho. Eu posso estar confundindo aí com o que é um infarto de ventrículo direito, certo? Em que eu não posso dar morfina. O paciente que está com intoxicação por cocaína, ele não pode utilizar morfina, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado aqui com a morfina, beleza? E o oxigênio, você vai pedir através de catéter nasal mesmo para o paciente, certo? Você vai aplicar 3 litros por minuto aí do paciente, certo? O oxigênio, lembra que ele tem uma função tanto broncodilatadora quanto vasodilatadora, certo? Hoje sabe-se que o oxigênio ele gera, de certa forma, uma vasodilatação aí de artérias, certo? Ele te ajuda com isso, ainda que o efeito seja menor, mas você pode estar melhorando a clínica do teu paciente, tá beleza? Tá tranquilo? Cara, seguinte, isso aqui é uma receitinha de bolo que você vai fazer para o teu infarto agudo miocárdio com supra ou para a tua angina instável. Se você ver, é bem parecido até, certo, com o que a gente faz na angina estável. Lembra só um detalhe que eu esqueci de te falar? Morfina, você pode fazer ela EV. Você aplica lá uma ampola, certo? Você pode dizer uma ampola, certo? Diluída lá na solução fisiológica, certo? Você pode pedir para passar para o paciente aí, beleza? Administrar, por isso toda aquela questão do acesso venoso periférico e tal, certo? Na hidratação do paciente, se o paciente tiver com escala de dor bem elevada aí, você pode passar para o paciente, você vai diminuir até mesmo a questão de ativação simpática, o nódo sinusal você vai dar uma tréguazinha para ele lá, certo? Vai acabar melhorando a clínica do teu paciente, certo? Mas onde eu quero chegar, cara, é que essa é uma receitinha de bolo para esse paciente aqui. Por isso que eu vou deixar disponível para quem quiser, entre em contato comigo, certo? O guia do plantão, o guia da tua clínica, em que eu te falo, certo? Essa receitinha de bolo. Mas o diferencial está aqui. Você que chegou aqui, esse é o diferencial. Quando a gente está frente a uma angina instável, de certa forma você tem mais tempo. Você tem mais tempo de quê? De mandar o paciente para encaminhar o paciente para uma UTI coronariana, certo? Lembra sempre de chamar o SAMU, né? 192, aí, SAMUzão, certo? Para transferir esse paciente. Se é que você não esteja, melhor dizendo, em um hospital um hospital terciário, né? Que tenha UTI, certo? Se não estiver geralmente numa UPA ou na UBS, você tem que chamar o SAMU, você tem que transferir esse paciente, certo? Você tem que caminhar esse paciente aí, tá bom? Fica até a dica aí, né, do SAMU,
certo? Então, você vai fazer o que com esse paciente instável? Você estabilizou o teu paciente com os passos anteriores e agora, cara, tu vai trabalhar, tu vai indicar, o cardiologista, melhor dizendo, vai indicar a angioplastia. Mas de que vai depender disso? De que vai depender o médico, como é que ele vai indicar o cateterismo coronariano com a posterior angioplastia? É de um detalhe que se chama, veja bem, tempo, certo? Tempo, T aqui de tempo, porta-balão. Cara, confunde não. O tempo porta-balão nada mais é da somatória de duas características, que é o quê? O tempo de evolução clínica do paciente, o tempo de que ele está sentindo a dor, mais o tempo que ele vai levar até realizar a avaliação com o cardiologista, ser internado na UTI, ser encaminhado a outro hospital se necessário, certo? E realizar a angioplastia e realizar o cateterismo com colocação do stent, certo? Aí para o paciente. Esse tempo porta-balão, ele vai de 90 a 120 minutos. Veja que é mais de uma hora aqui, né? De 1 a 2 horas, você pode dizer, certo? De 90 a 120 minutos, onde você soma o tempo do pré mais o tempo do pós. O que é isso? Que é o que eu estou falando anteriormente. O paciente vai dizer, doutor, já tem, não é com essa calma, mas já tem 30 minutos que eu tô com essa dor. Você já vai reduzindo desses 90 a 120 minutos, certo? Então ele já tem 30 minutos. No pós eu vou referir o quê? A chegada do SAMU. Não tem SAMU ali, não tô no hospital terciário, tô numa UPA ou tô no UBS, não tem ambulância, tem que ser pelo SAMU, certo? O tempo que eu vou chamar o SAMU, aí diz lá, ó, o SAMU ele dura 30 minutos de chegada. Só que veja, são 30 minutos de vir, ou seja, ele está a uma cidade, a um outro hospital, a 30 minutos. O SAMU ainda vai vir, certo? Só que ele tem que vir e voltar. Então, ele vem 30 minutos e ele volta 30 minutos. Eu somando esses 30, 30, 30, eu tenho o quê? 369, eu tenho 90 minutos. Nesses 90 minutos, o paciente está dentro do tempo porta-balão? Sim. Então, eu posso estabilizar o paciente, chamar o SAMU e já indicar para a internação dele do UTI coronariana? Sim. Certo? Se o paciente for passar dos 120 minutos, certo? A gente tem que estabilizar o paciente imediatamente, certo? A gente vai ter que explicar para o outro hospital e ver outra solução mais rápida, certo? Então, basicamente, isso é o tempo porta-balão. No infarto agudo do miocárdio, você, aqui, cara, o tempo porta-balão, ou seja, você tem um pouco mais de tempo, certo? No infarto agudo do miocárdio, já com supra de ST diagnosticado naquele momento, a gente fala de reperfusão imediata. Ó, reperfusão imediata, você pode ter a reperfusão química com os trombolíticos, ou você pode ter a indicação da angioplastia com colocação do stent, certo? Realização do cateterismo, que é o que a gente falou aqui, ó, no tempo porta-balão. Ou seja, o tempo porta-balão ele vai te indicar mais um tempo para você fazer essa conduta mais invasiva do paciente. Na reperfusão imediata do infarto agudo do miocárdio, com o supra de ST, a gente vai falar primeiramente do que se chama tempo porta-agulha. O tempo porta-agulha, ele vai ser o quê? Ele vai ter um menor tempo, que a gente fala de 30 até 30 minutos, certo? Ó, isso é na tua unidade. Você está na UPA, você está no hospital que não tem UTI coronariana, você está numa unidade básica de saúde e, meu irmão, passou dos 30 minutos, você já não está dentro do tempo porta-agulha. Vago, para que serve o tempo porta-agulha? Para você iniciar o trombolítico, tá? O processo de trombolise, né? Com a tenecteplase, né? Que a gente fala tenecteplase. A gente fala também da alteplase, né?
aqui nesse caso, ó, tenecteplase, alteplase, certo? E a gente também vai entender aqui a parte da administração da streptokinase, certo? Então, se ele tem um infarto agudo do miocárdio com supra de ST e ele está dentro desse tempo porta-agulha, certo? Eu já confirmei que é infarto. Ele está dentro desses 30 minutos de evolução, ele tem 20 minutos de evolução, eu já posso iniciar a trombólise nele aí, na própria, certo? Na própria unidade que eu estou e se esteja disponível, obviamente. A alteplase, a gente fala, né, de 15 mg em bolos, mais 0,75 mg por quilo em 30 minutos, mais 0,5 mg quilo em 60 minutos, certo? Em bomba de difusão contínua, você sempre vai falar assim, certo? Para administração desses trombolíticos. Feito isso, passou dos 30 minutos, cara, tu não vai administrar mais trombolíticos. Tem contraindicação de trombolíticos? Tem hemorragia recente, TCE recente, AVE recente, já eu vou te falar alguns, certo? Você não vai administrar trombolíticos. Aí você vai e entra no que eu acabei de te explicar no segundo passo do tempo porta-balão. Aí você vai ver se o paciente está dentro dos 90 a 120 minutos de evolução. Vai chamar SAMU, vai fazer tudo o que eu falei anteriormente para direcionar o paciente para uma angioplastia, para direcionar o paciente para UTI coronariana, para ele passar por um processo cirúrgico. Tá bom? Se você não entendeu isso, volta, repete de novo isso, certo? Que você tem esse direito. Para fechar, pós-estabilização do paciente, avaliação com o cardiologista, o paciente vai ter que ficar em observação na UTI coronariana, certo? Você vai ter que passar o ácido acetil salicílico de por-vida para o paciente ou clopidogrel, certo? A administração de heparina se necessário, a administração do beta-bloqueador, certo? O acompanhamento com o cardiologista, enfim. Isso aqui é aquele processo de você estabilizou o paciente, encaminhou o paciente, certo? Você vai acompanhar o paciente. A questão é que eu quero fechar contigo só algumas contraindicações para os trombolíticos, como te falei anteriormente. E a gente vai ter o quê? A gente vai falar de um processo de hemorragia recente nos últimos meses, ou hemorragia ativa nesse momento, certo? Você vai contraindicar, certo? A utilização de trombolíticos, tem que ficar ligado nisso, tá? O paciente teve um AVE isquêmico, certo? Nos últimos 3 meses. O paciente teve, aqui eu posso falar de AVE hemorrágico também, tá? Nos últimos 3 meses, quem sabe? Um TCE nos últimos 3 meses, um trauma crânioencefálico, né? A gente pode falar que o paciente tem histórico, tem a presença diagnosticada de um aneurisma, certo? Pancreatite aguda entra aqui também, já é mais relativo, isso, certo? Não é obrigatório, tá bom? Alterações na coagulação, certo? Então esses são algumas contraindicações de trombolíticos, obviamente que tem muito mais, gestante, por exemplo, não pode utilizar, certo? E também o clássico de maior a 30 minutos de evolução, que é o que eu te falei do tempo porta-agulha. Beleza? Porta, vou botar o Pzinho aqui para diferenciar, certo? Tempo porta-agulha aí, maior de 30 minutos, você está contraindicado de fazer trombolíticos. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. O vídeo ficou bem largo, sim, mas eu tentei amarrar todos os conhecimentos de diferenciação, tá certo? Entre angina estável, entre infarto agudo do miocárdio, entre diagnósticos diferenciais, e tentei te dar todos os detalhes possíveis aqui, tanto para a tua prova quanto para a tua parte prática, certo? Você que vai fazer residência, revalida, certo? Prova de faculdade, a partir do 5º ano tem lá a tua clínica médica. Você que odeia cardiologia, eu acho que isso aqui dá para te guiar bem, beleza? Compartilha esse vídeo se você gostou, curte. Se você ficou até o final, dá uma olhadinha embaixo aqui, que eu vou deixar um link, certo? De contato comigo, para se você tem interesse de ver esse material em PDF ou outros materiais mais. Valeu e tchau!